Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2024, segunda rodada. No Maracanã, o Flamengo, que na primeira rodada venceu fora de casa o Atlético Goianiense, que reclamaram muito, passou entre a primeira e a segunda rodada, todo mundo falando em relação à arbitragem do jogo do Flamengo, o presidente da Atlético Goianiense falando que foi roubado. Bom, quem tem boca fala o que quer, mas eu já tinha falado aqui na minha análise, irmão, podem não ter gostado, mas os lances que aconteceram, não tem como contestar. Na verdade, o que dá para contestar é que o jogador do Atlético Goianiense tinha que ter sido expulso por ter enfiado a chuteira na cara do Ayrton Lucas. As outras coisas que aconteceram, irmão, foi culpa do Atlético Goianiense. A expulsão do jogador no lance com o Pedro, o pênalti em cima do Bruno Henrique, ou não foi? Pelo amor de Deus. Então, teve muito chororô. E, na verdade, o Flamengo não jogou bem, mas acabou ganhando. E vem para o Maracanã contra o São Paulo, que jogou em casa contra o Fortaleza e perdeu para o Fortaleza de 2-1. E vive um momento delicado. O seu treinador, eu pensei até que ele ia cair naquela derrota para o Fortaleza. Mas veio para o Rio de Janeiro, o Flamengo, quem sabe, para tentar ficar 100%, e o São Paulo, quem sabe, fazer os seus primeiros 3 pontos. Deu a primeira opção. Flamengo 100%, vence por 2-1, igual foi o primeiro jogo. E se eu não estiver enganado, vou dar uma olhada aqui na classificação, ou é o Flamengo ou é o Internacional, que é o líder do campeonato, porque o Internacional venceu o Bahia em casa na primeira rodada, e o Internacional, quase meia-noite, um imbecil desse com esta merda andando. É moto que eu tô falando. Então, o Internacional que venceu fora de casa o Palmeiras. 1-0 Internacional, então o Internacional também está com 100%, mas eu acho que no saldo de gols ou no Gols Pro, o Flamengo está levando vantagem. Eu acredito que o Flamengo seja o líder do campeonato. E o Flamengo venceu por 2-1 e fez uma boa partida, muito melhor do que fez contra o Atlético Goianiense, que provavelmente se o Flamengo jogasse igual jogou contra o Atlético Goianiense, teria perdido o jogo. E o São Paulo jogou alguma coisa no final do segundo tempo. A gente vai falar isso aqui. Então, Flamengo vence por 2-1, Flamengo 100% de vitórias, e o São Paulo 100% de derrotas. Flamengo 2 vitórias e o São Paulo 2 derrotas. Então é sobre isso que a gente vai falar nesse momento. Então eu peço a você, meu amigo torcedor flamenguista, e você, meu amigo torcedor tricolor paulista, eu peço que vocês curtam, compartilhem, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá do seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, é para falar de futebol, não é para falar de política e nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode ajudar através do Clube de Membro e do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado de compartilhar. E mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, que mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dê essa moral pro canal e inscreva-se no canal. Então vamos aqui logo para a classificação, para me dar uma olhada aqui como é que está a classificação do Campeonato Brasileiro. Bom, é o que eu tinha falado mesmo no início. O Flamengo, com esta vitória em cima de São Paulo por 2-1, o Flamengo assume a liderança depois de, a última vez, se eu não estiver enganado, que foi falado, o Flamengo foi líder em 2020. Depois, 2021 não, 2022 nada, 2023 também não. Agora, 2024, estamos apenas no início, né? É a segunda rodada, faltam 36 rodadas. Não dá para falar agora o Flamengo vai. Calma, pé no chão, pezinho no chão. Na primeira rodada, o Atlético Paranaense terminou líder. Aí
Perdeu a liderança porque perdeu o jogo. O Flamengo agora é líder. Calma, tem muita coisa para acontecer. Não dá para, quando ganha, achar que tá tudo bem e quando perde achar que tá tudo uma merda. Não é assim. Então, assumiu a liderança. Pô, legal. Mas, irmão, faltam 36 rodadas. Então, qualquer coisa que se fale, estão querendo fazer média. Qualquer coisa. Canal de YouTube, tá querendo fazer média. Na segunda rodada, é melhor você ter 2 vitórias do que 2 derrotas pro São Paulo. É óbvio. É melhor você estar no topo da tabela, ser o primeiro colocado, do que ser o último, quase igual o São Paulo, que o São Paulo é o penúltimo. Óbvio que é. Mas também não dá para dizer que o Flamengo que está com 6 pontos, arruma o título. E o São Paulo que está com 0 pontos. Vai cair. Calma. Faltam 36 rodadas. Mas, obviamente, é melhor você ver o seu time lá em cima do que lá embaixo. Então, o Flamengo está na primeira colocação com 6 pontos, 100% de aproveitamento, fez 4 gols, tomou 12 e tem um saldo de 2. O Internacional também tem 6 pontos. Na verdade, olha como é nivelado. Segunda rodada, apenas 2 times 100%. Segunda rodada, apenas 2 times 100%. Ainda não tivemos Cuiabá e Vitória, né? O Cuiabá perdeu, o Vitória também perdeu. E teremos Botafogo e Atlético Goianiense, que também os dois perderam na primeira rodada. Ou seja, só temos 2 times 100%. Será que vão continuar? Óbvio que não. Óbvio que não. Lógico que o Flamengo e Internacional em algum momento vão empatar ou vão perder. Isso é certo. Certo. Isso vai acontecer. Então, cara, não vai ter time invicto 100%. Não vai ter. Será que poderemos ter um campeão sem perder? Também acho muito difícil. Também acho quase que impossível a gente ter um campeão brasileiro que não tenha perdido um jogo sequer. Acho muito difícil isso acontecer. Vai perder. Flamengo vai perder, Internacional vai perder. Agora, se estiverem lá em cima da tabela, o estrago é menor, né? E o São Paulo, que começou mal. Pelo que eu escutei, há 34 anos o São Paulo não começa tão mal no Campeonato Brasileiro. São Paulo é o 19º colocado, com 0 pontos, só que 2 jogos. Cuiabá só tem um jogo, Vitória só tem um jogo e Atlético Goianiense só tem um jogo. Ou seja, o Atlético Goianiense já está na frente do São Paulo, tá? Ali pelo saldo de gols. Se o Atlético Goianiense empata, ele já abre um ponto com o São Paulo. E tem Vitória e Criciúma, né? Que não se enfrentaram nessa rodada, porque o Cuiabá vai jogar a Copa Verde. Porque se também quando eles jogarem empatarem, o São Paulo é o último colocado. O São Paulo só não vai terminar essa rodada na última colocação, porque Vitória e Cuiabá não jogaram. Porque o São Paulo ia ser o penúltimo ou o último. Se Vitória e Curitiba jogassem. Então, tá aí a classificação. Não é para desesperar, mas São Paulo precisa dar algum tipo de resposta à sua torcida. E o jogo, cara? Vamos lá. O Flamengo entrou com muito mais vontade, né, do que no outro jogo. Apesar que no outro jogo o Flamengo não faltou vontade, né? O Flamengo estava meio desorganizado, foi um jogo meio esquisito contra o Atlético Goianiense. O Flamengo começou jogando contra o São Paulo mais ou menos como começou contra o Fluminense no Campeonato Carioca. Marcação alta em cima, muita intensidade, todo mundo se movimentando. Não criou tantas chances assim, mas sufocou, não deixou o São Paulo jogar. O primeiro tempo foi um domínio do Flamengo, territorial. Fez o gol com o Luiz Araújo. O Flamengo e o São Paulo tiveram alguns desfalques, né? Mas o Flamengo muito mais por uma questão de poupar. O Arrascaeta ficou no banco de reserva, mas não entrou. O Cebolinha tomou um pisão com 2 minutos de jogo, não conseguiu continuar. Aí entrou o Luiz Araújo, que estava no banco, porque entrou o Cebolinha e Bruno Henrique, né? Aí o Luiz Araújo entrou no lugar do Cebolinha, acabou fazendo gol, né? Tem coisas que a gente não tem como explicar. O Flamengo chutou mais do que o São Paulo.
em direção ao gol. O Flamengo chutou mais do que o São Paulo também. O Flamengo teve um pouco menos de posse de bola, né, do que o São Paulo, mas isso é a característica do Tite. A torcida do Flamengo tem que acostumar que quase sempre o Flamengo não vai ter mais posse de bola do que o adversário, principalmente quando for adversários mais ou menos do mesmo nível. A tendência do Flamengo não ter a posse de bola, na sua maioria das vezes, vai ser muito, muito normal. O Flamengo acertou bem espaço ali, ficou 80%. Número de faltas igual. Cartões amarelos, o Flamengo só tomou 1, São Paulo 3. O Flamengo teve 9 escanteios a seu favor. 9. São Paulo apenas 1. São Paulo apenas 1. Então, cara, o Flamengo dominou o primeiro tempo. São Paulo não fez quase nada, não conseguiu jogar no primeiro tempo. Foi um domínio quase que completo e controle do jogo do Flamengo. Não chutou tanto assim, mas controlou o jogo do jeito que quis. O jogo ficou a mando do Flamengo. Segundo tempo, o Flamengo começa com a pressão monstro em cima do São Paulo. Começou muito ativo, muita correria, igual o primeiro tempo, e logo com 9 minutos. O Pedro chuta uma bola, domina bem, chuta a bola, o goleiro defende, o De La Cruz vai lá e faz 2-0 para o Flamengo. Isso com 10 minutos, 9, 10 minutos do segundo tempo, 2-0. E o Flamengo continua controlando o jogo, dominando o jogo, criando mais algumas oportunidades. E aí começa as mudanças. Quando começam as mudanças, aí o jogo começa a mudar um pouco. O São Paulo equilibra mais o jogo e dos 30 minutos em diante, o São Paulo começa a dominar a partida. E aí o São Paulo, com a entrada do Ferreirinha, acaba fazendo um gol de cabeça, onde o Alan nitidamente estava mancando. Eu estava vendo, eu falei, o Alan está mancando. A bola que o jogador de São Paulo recebe, se o Alan tá normal, o Alan ia conseguir fazer ali pelo menos um bloqueio. O Alan chega andando, ou seja, o cara teve tempo de olhar, ver aonde ele ia colocar a bola. Colocou a bola muito bem, o Ferreirinha foi lá, fez 2-1. Depois o São Paulo ainda deu uma pressão, mas o Flamengo em momento nenhum parou de correr. Os jogadores do Flamengo correndo muito o tempo inteiro. De vez em quando um pouco desorganizado, mas os jogadores correndo. E no finalzinho mesmo, já depois dos 44, 45 minutos, o Flamengo voltou a crescer e voltou a dominar o jogo. E criou oportunidade para fazer o terceiro gol. Por muito pouco, ali com o Pulgar, uma grande jogada do Jesus, do Igor Jesus, por pouco o Pulgar não faz o terceiro gol do Flamengo, e aí teve ali um escanteio para coisa e tal, mas o jogo acabou. Então, cara, a gente pega assim 70, 80% do jogo, domínio do Flamengo com muita intensidade, muita vontade, muita correria, muita dinâmica, fisicamente, parece que o Flamengo tá bem, e estava melhor do que o São Paulo, principalmente no final do jogo. São Paulo teve um momento ali de uns 15 minutos que o São Paulo foi melhor e acabou fazendo um gol, mas o jogo foi predominantemente controlado pelo Flamengo, então merecida a vitória do Flamengo. Então, amigo, tá aí, o Flamengo termina a segunda rodada do Campeonato Brasileiro na liderança do Brasileirão, mesmo número de pontos do Inter, só que com gols pró, mas o Flamengo fez 4 e o Internacional fez apenas 2. Então tá aí a minha análise. O Internacional fez 3, eu acho. Deixa eu dar uma olhada aqui. O Internacional fez 3. Isso. O Flamengo fez 4, o Internacional fez 3. O Internacional tomou 1 gol e o Flamengo tomou 2. Então o Flamengo tem um saldo de 2, o Internacional também de 2. Só que o Flamengo fez 4 gols. Por isso o Flamengo é o líder do Brasileirão. Parabéns à galera rubro-negra. Tá feliz de orelha a orelha. É só o início. Calma, pezinho no chão. E o São Paulo, 2 derrotas logo no início. Poderia ter terminado na última colocação. Então, um grande abraço. Até mais. Valeu. Tamo junto. Fui.